Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Temos hoje a satisfação de receber no nosso estúdio Rodrigo Agostinho. Eu que fico feliz de estar aqui hoje, agradeço muito o convite. Ele já esteve conosco aqui no passado e hoje ele vai me responder algumas perguntas assim bem pessoais. Rodrigo, como é que um homem ligado à natureza, e agora estou sabendo também que gosta de fotografar a natureza, de repente faz uma carreira política, torna-se vereador 2 vezes, prefeito e agora deputado. Como é que funciona isso? Acho que a vontade de querer trabalhar, de fazer a diferença. Eu acho que eu sempre tive uma vontade de transformar as coisas, de mexer nas coisas, de lutar por coisas que eu acredito, por ideais. Eu comecei ainda na minha adolescência militando em algumas organizações que lutavam e lutam pelo meio ambiente. Com 16 anos eu fundei uma organização, que é o Instituto Vidágua, para ajudar a recuperar os córregos, os rios da nossa região. Comecei a trabalhar com educação ambiental, depois acabei indo fazer faculdade de Direito e ali eu comecei a militar juridicamente em defesa do meio ambiente. E ao mesmo tempo chegou um momento que eu estava envolvido com várias lutas, várias bandeiras. Eu recebi o convite para ser candidato a vereador. Saí candidato com 18 anos. Naquela época eu ainda não sabia ao certo o que um vereador fazia. Faltaram 12 votos para eu ser eleito. E ainda bem, porque ia ser um desastre. Aí eu fui estudar, fui terminar a faculdade. Continuei estudando as questões ambientais, que são minha paixão. E aí fui eleito vereador, fiz um trabalho muito forte no primeiro mandato, provei um número recorde de projetos de lei. E aí fui reeleito como vereador, tive mais de 5.000 votos, na época bati o recorde da cidade. E continuei trabalhando, acabei recebendo um convite para assumir a Secretaria do Meio Ambiente do município por um período. Me afastei das organizações não governamentais, porque eu passei a fazer parte do governo. Virei secretário do Meio Ambiente de Bauru e ao mesmo tempo eu fui me preparando para buscar um outro espaço, que era o espaço da prefeitura. Você imaginava que seria prefeito? Aí eu tinha uma vontade. Ou desejava apenas? Eu desejava, tinha uma vontade. E aí, de repente, eu falei, eu vou ser candidato. A minha família olhou para minha cara e falou, Rodrigo, o que você decidir a gente apoia, mas a gente acha que é uma maluquice sua. E meus amigos, muitos se afastaram, porque acharam que era um sonho muito distante. Mas você lutou contra forças assim? Lutei bastante. Fui pra rua, fui pedir voto casa a casa de Bauru. Na época as campanhas eram mais longas, dava tempo da gente fazer essas loucuras. E eu ficava cada dia da semana num bairro diferente, pedindo voto casa a casa, casa a casa, casa a casa. Até que ao final do primeiro turno eu tinha percorrido a cidade inteira. Toda semana eu fazia um comício em algum lugar. Quem eram os seus adversários na época? Eu acho que assim, eu tinha um adversário forte, que tinha 70% das intenções de voto no começo da campanha, que era o Caio. E eu comecei a campanha em terceiro lugar, com 12%, 14%. Tava eu, a Rosa Isa e o Caio. E eu fui indo, até que eu levei para o segundo turno. Eu perdi a eleição do primeiro turno por 15.000 votos. E no segundo turno, com muitos debates, muita participação, eu acabei virando, venci, fui prefeito um mandato inteiro, fui reeleito com 82%, fui para o segundo mandato. Na metade do segundo mandato começou toda essa crise econômica, que culminou com a cassação da Dilma, e aí eu tive que botar bastante, né, o pé no freio da prefeitura para poder segurar, para não quebrar a prefeitura. Deixei a prefeitura com 30 milhões em caixa, 10 milhões para pagar a folha de pagamento de janeiro e mais 20 em material escolar e medicamento, tudo comprado. Mas eu fiz muita coisa, e eu sempre gostei muito do que eu fazia na prefeitura, né? Eu trabalhava o dia inteiro, corria para cima, corria para baixo, atendia a população, todo mundo tinha meu telefone, todo mundo me ligava a hora que queria, e isso foi muito gostoso, né? E ao mesmo tempo eu também tinha eu me desdobrava também para
trabalhar pelo meio ambiente também em outros espaços. É isso que eu ia perguntar. Deu para você continuar trabalhando pelo meio ambiente como prefeito? E como é que é uma pessoa dedicada ao bem, ao meio ambiente, você que gosta de fotografar a natureza, gosta de fotografar animais, e aquele serpentário que é o meio político? Eu acho que quem é político, no mínimo, tem que gostar de gente. E gostar de gente, você tem que aprender a dialogar com todo mundo. Você tem que aprender a dialogar com a pessoa mais séria do mundo, mais honesta, e dialogar com bandidos. Você tem que aprender a conversar com as pessoas da melhor forma possível. Você tem que entender que o diálogo constrói, amadurece as decisões. Não é? E eu sempre usei muito essa estratégia do ponto de vista de conseguir ter um entendimento melhor das coisas. Então, ao mesmo tempo que eu estava na prefeitura, eu também fui membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente por quase 15 anos, fui membro da Comissão Nacional de Biodiversidade, faço parte da maior organização de conservação da natureza do mundo, que é a IUCN, faço parte do grupo de especialistas, sou fotógrafo de natureza, coordeno um projeto internacional de conservação de plantas, ameaçadas de extinção. Então, assim, eu também consegui conciliar. E agora, recentemente, eu terminei meu mestrado na área ambiental e saí da prefeitura, fui trabalhar numa área de responsabilidade social, num instituto ligado à Natura. E agora eu decidi sair para deputado federal e deu certo também. Lutei bastante e consegui aí uns votinhos e tô dentro. Votinhos não, né? No próximo bloco, eu vou perguntar ao Rodrigo como é que ele se sente indo para Brasília, um local em que eu já trabalhei e sei que a vida não é fácil. Será que ele vai conseguir manter lá esse mesmo ímpeto, esses desejos, esses projetos tão humanos e tão honestos? No próximo bloco, ele vai nos responder. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Despertar, com a presença do deputado federal Rodrigo Agostinho. Rodrigo, você esteve recentemente na Índia, é verdade? Tive lá fotografando alguns animais ameaçados de extinção e eu saí da empresa para voltar para Bauru e aí pintou um convite para coordenar um projeto fotográfico na Índia de fotos de natureza e eu fui para lá. Fiquei 20 dias lá. Mas esse é um lado oculto seu. Bauru não sabe que você é fotógrafo. Ah, tem gente que me acompanha pelo Instagram. Aí sabe que eu sou fotógrafo, mas tirando o pessoal que trabalha na área de natureza, o pessoal eu nunca revelei, porque não é uma profissão, é um hobby. É um hobby que eu levo a sério. Mas que dá dinheiro também ou não? Não, acho que isso, eu acho que assim, não é, eu nunca ganhei um único centavo com isso, pelo contrário. Na verdade, eu gastava meu salário comprando lente e máquina fotográfica, mas
é um hobby que eu levo a sério. E aí, no momento que eu tenho livre, durante os 8 anos que eu fiquei na prefeitura, eu não tinha tempo nenhum para isso. No máximo no final de semana, enfim, saía aqui pelo meio do mato aqui procurando os bichinhos, mas depois que eu saí da prefeitura, eu tive um tempo para poder sair aí e fazer umas fotos boas de natureza. E quem quiser pode me acompanhar pelo Instagram, que é bem bacana, tem 5.000 pessoas lá que me acompanham. Rodrigo, você mostra ser assim uma alma muito pura, muito ligada à natureza. E você já teve ideia no que você está se metendo indo para Brasília? Sim. Eu sei que é um desafio enorme. Eu era prefeito e eu ia todo mês para Brasília atrás de recursos. E quantas vezes eu não vi as portas fechadas na minha cara por não ter um deputado. Eu precisava falar com o ministro de alguma pasta e a secretária falava: Rodrigo, você pode ser prefeito de uma cidade de 400 mil habitantes, mas o ministro não vai te atender porque você não tem deputado. Teve uma vez que foi até engraçado que eu me socorrido com um deputado que estava no corredor lá, que era do Acre, e eu fiz ele, falei: meu, você vai ser o meu deputado hoje. Ele topou a brincadeira, porque ele percebeu que o assunto era sério. Mas é muito triste. As cidades menores que mais precisam, elas não têm acesso a absolutamente nada, porque não tem força política nenhuma. Nós temos aí 5.564 municípios no Brasil enfim, e aqueles poucos municípios que conseguem eleger deputados são os municípios que conseguem acessar algum tipo de recurso. Né? Alguns outros municípios dependem de pequenas migalhas, que são pequenas emendas que os deputados acabam deixando para cidades menores. Mas é algo realmente muito assustador, você perceber que muitas cidades importantes, por não ter uma representação política, acabam ficando para trás. E a nossa cidade... Faz 20 anos. Faz 20 anos que Bauru não tem um deputado federal para ajudar a cidade a receber coisas boas. Só para você ter uma ideia, um deputado consegue trazer para uma cidade ou região 80 milhões em 4 anos. No mínimo. É o dinheiro das emendas parlamentares. Sem contar outras tantas oportunidades que surgem dentro dos ministérios e que acabam sendo liberados para os deputados que, de certa forma, conseguem acessar esses recursos. Você sabe de tudo isso porque você esteve lá tentando buscar esses recursos e não tinha meios para isso. Então, muitas vezes não, mas ele não se obrigava tanto que eu acabava conseguindo. Eu trouxe para Bauru 2 bilhões de reais em 8 anos. Eu trouxe dinheiro para construir 15 mil unidades habitacionais, para construir um número recorde de escolas. Eu entreguei 53 escolas em 8 anos, para fazer saneamento. Eu fui a única cidade do país que conseguiu dinheiro para fazer a estação de tratamento de esgoto a fundo perdido, 130 milhões. Consegui recursos para asfaltar 715 quadras no segundo mandato e esse dinheiro está sendo utilizado até agora. Consegui recursos para inúmeros projetos sociais, para 2 centros de convivência de idosos, para um centro de referência e atenção a mulheres vítimas de violência, para casa-abrigo, enfim, para muita coisa bacana. Então, assim, tem que lutar, tem que ter projeto bom, tem que ir atrás. Agora, um deputado com certeza faz a diferença. E num momento agora de crise econômica, faz uma diferença ainda maior. Nós precisaríamos de tantos deputados, tantos senadores, Rodrigo? Não. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje 70 mil políticos com mandato. Isso inclui os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados distritais, governadores, vices, deputados federais e senadores e presidente. Então, assim, é muita gente. E onde tem a maior gordura é no legislativo. Não precisava. A gente não precisava ter câmaras municipais tão grandes, com tanto aparato. As cidadezinhas menores, com certeza as câmaras poderiam ser voluntárias, como é em vários países. As cidadezinhas pequenas, as câmaras municipais são voluntárias, pessoas que se reúnem uma vez por semana para discutir os assuntos da cidade. Você conhece os sistemas políticos de outros países? Conheço, eu tive a atenção de estudar, enfim, tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, o nome do vereador é counselor, que é conselheiro. Então, assim, muitos países do mundo chegaram a fazer, inclusive, um processo inverso do que aconteceu no Brasil, de pegar cidadezinhas pequenas e abrir mão da estrutura política dessas cidadezinhas e essas cidades se agregarem a cidades maiores.
O Brasil houve uma proliferação de cidades pequenas que não tem sequer arrecadação suficiente para se manter, né? Então, assim, eu defendo, sim, uma diminuição sensível no tamanho das casas legislativas, de vereadores, de deputados, de senadores. Eu acho que é um absurdo ter 3 senadores por estado. Poderia ser muito bem um representante por estado. Montreal, no Canadá, Los Angeles, nos Estados Unidos, eles têm um monte de cidadezinhas em volta e apenas uma estrutura administrativa. Você acha que esse é o modelo ideal? Não vou dizer que seja o mais ideal, mas eu acho que nós temos que ter eficiência. Por que precisa ter uma estrutura enorme, né? Por que cidadezinhas tão pequenas tem que ter uma estrutura gigantesca, custando caro, e a cidade não tem dinheiro para manter uma creche? A cidade às vezes não tem dinheiro para manter um postinho de saúde funcionando e tem que manter uma estrutura administrativa que acaba produzindo muito pouco. Um outro problema é que essa estrutura ainda é muito confusa para a maior parte do eleitorado brasileiro. As pessoas não entendem qual é o papel de cada um. E aí o que acontece? Eu cansei de ver vereador prometendo que ia construir escola, que ia construir isso. Vereador não constrói nada. Vereador, no máximo, pede para o prefeito, né? Fiscaliza, faz seus projetinhos de lei, mas é recorrente você ver o legislativo prometendo coisas que ele não entrega, né? Isso é muito ruim, com um custo altíssimo. Então eu defendo estruturas mais enxutas, mandatos sem privilégios. Acho que tem que abrir. Não faz sentido um ministro não usar um avião comercial, tem que usar um avião da FAB só para ele, gastando uma tonelada de combustível num pequeno deslocamento. Por outro lado, a gente tem inúmeros auxílios totalmente desnecessários. Eu era prefeito de Bauru, nunca usei motorista, nunca usei segurança, nunca usei celular da prefeitura, pagava as minhas continhas no meu próprio bolso. Então, assim, e é que a gente vê justamente o contrário. São políticos que se utilizam do mandato para tudo, né? Então é muito ruim isso. Eu fico em dúvida, você vai chegar em Brasília agora com ideias maravilhosas que são compactuadas com a grande maioria dos homens dignos do Brasil. Mas você não vai por exemplo, falando do auxílio moradia, que você provavelmente vai abrir mão, não sei. Agora, o pessoal lá está querendo mais dinheiro, você está já acenando com a possibilidade de abrir mão desses recursos? Eu trabalhei durante 100 dias em Brasília, fui numa missão especial do Banco do Brasil, e eu vi como as coisas são lá. Você tem ideia que você vai ser uma minoria nesse meio de pessoas interessadas nos seus interesses e não do país? Então, mas eu acho que eu prefiro ficar com a minha consciência. E por um outro lado, nós tivemos agora uma renovação de mais de 50% do Congresso. Eu estou conversando com outros deputados que pensam da mesma forma como eu. Essa semana já conversei com alguns deputados que também vão fazer o mesmo. Então tem o Vinícius Poit, do Novo, que já disse que vai usar 50% da verba de gabinete dele apenas. E que também vai abrir mão do auxílio moradia. Marquei uma reunião com a Tabata Amaral, que também foi eleita agora pelo PDT, uma menina jovem, carreira promissora, teve mais de 200 mil votos. Também vai abrir mão de quase toda essa estrutura. Conversei hoje com o professor Luiz Flávio Gomes, que é do meu partido. Também está abrindo mão de uma série de regalias, uma série de privilégios. Então, assim, eu acho que está vindo uma geração nova com uma outra cabeça, né? Quando construíram Brasília, por estar isolado, Brasília está isolado na época, né? Era uma cidade bem isolada. Construíram para cada deputado um apartamento lá em Brasília. Os apartamentos são velhos, e aí inventaram auxílio moradia. Mas são bons apartamentos, uma boa estrutura. Não faz sentido você ainda receber um valor para alugar um apartamento, tendo um à sua disposição. Então, assim, o Brasil precisa passar essas coisas a limpo, né? Ao longo do tempo a gente não tinha a transparência que a gente tem hoje pela internet, todos os gastos públicos ali. E aí o que acontece é que muitos políticos acabaram ficando mal acostumados. E eu acho que hoje, com toda essa transparência, a gente consegue ter mandatos mais limpos, mais transparentes, olho no olho. Então, Rodrigo, você tem um mandato de 4 anos. Correto. E nós temos aí
daqui 2 anos, uma nova eleição para prefeito. Eu sei que você gostou muito de ser prefeito. Qual que é a sua ideia a respeito? Eu adoro a prefeitura, pode até ser que um dia eu volte a me candidatar a prefeito de Bauru, mas eu sou uma pessoa que cumpre mandato. Eu vou honrar o meu mandato até o final, vou lutar muito por Bauru e região e vou lutar por tudo aquilo que eu acredito. Então, independentemente de o prefeito ser ou não do seu partido? eu vou procurar escolher qual é a melhor opção aqui em Bauru para poder me apoiar. Né? Vou trabalhar, obviamente, para que seja um prefeito do meu partido, mas não necessariamente. Eu acho que a cidade de Bauru tem bons nomes, tem pessoas do bem, enfim, e vamos torcer para que a população possa fazer a melhor escolha. No próximo bloco, eu vou sair um pouquinho da área política, vou entrar na área filosófica e religiosa. Vamos saber qual o pensamento do Rodrigo Agostinho. Voltamos já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, que está contando com esse jovem político, Rodrigo Agostinho. Rodrigo, você está falando para uma TV espírita e nós temos dentro dos nossos princípios a ideia de que, com o tempo, para se acertar a situação do planeta Terra e do Brasil, necessariamente ocorrerá uma substituição gradativa das pessoas que se recusam a ser honestas, a fazer o bem. Na sua opinião, este fenômeno que aconteceu agora, nesta eleição, nesta filtragem muito grande, uma substituição grande de postos, você acha que isso tem alguma coisa a ver com esse projeto divino? Não sei dizer, mas eu acho que a população deu uma boa acordada, acho que a população sentiu que era hora de mudança, a população preferiu apostar em nomes novos e muitos nomes conhecidos acabaram ficando de lado. Então eu não sei o quanto que uma situação como essa tem de todo um planejamento superior que a gente acaba não tendo acesso, não tendo conhecimento, e quanto que é realmente a participação da população de enxergar que não dá mais, que basta, que se a crise é política, a solução vai ser pelo voto, vai ser uma solução dura, mas é a população que vai fazer essa substituição. Não é? A gente viu as inúmeras tentativas do próprio judiciário de conseguir tirar essas peças do jogo e não conseguindo por conta do foro privilegiado que eles mesmos criaram, enfim. E a população falou, não, a chance é nossa de remover e a população removeu a maior parte. Isso não quer dizer que não tenham pessoas boas que tenham ficado de fora, isso não quer dizer que tenham pessoas ruins que conseguiram se manter, mas que houve uma renovação de mais de 50%, houve, isso é muito bom. Nós vemos muitos religiosos aproximando-se da política. Nós, espíritas, costumamos não interferir, as pessoas votam livremente e não misturamos poder com religião, coisa que no passado não deu muito certo. O que você acha de algumas bancadas religiosas que acabam se contaminando com comportamentos não muito desejáveis? Eu acho que os valores cristãos são extremamente importantes, mas eu continuo defendendo que o nosso Estado deva continuar sendo laico. Eu acho que a mistura das coisas eu acho ruim. O que a gente percebe é que existe uma vontade muito grande
de algumas lideranças religiosas de assumir um poder. E isso eu acho que é um grande equívoco. Aconteceu no passado e não deu certo, né? As pessoas podem fazer muito pelas outras pessoas em diferentes espaços. Não necessariamente na política, Não né? necessariamente da política. Eu fiz uma escolha de ser pela política, mas você pode fazer coisas maravilhosas dentro de uma associação, dentro de um clube, dentro de uma igreja, dentro de um templo, de qualquer denominação que seja. Aliás, nós defendemos isso. Dentro do esporte, dentro da cultura. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas podem fazer pelos outros que não necessariamente passa pelos espaços convencionais de poder. E o que a gente vê é alguns deputados eleitos por toda uma estrutura religiosa, sem necessariamente manter dentro de si aqueles princípios religiosos que estão ali sendo pregados no dia a dia, na rotina deles dentro da igreja, né? Quando você era vereador, depois 2 mandatos como vereador, 2 como prefeito, você sempre esteve bem com a sua consciência? Sim, com a consciência, sim. O que sempre, eu acho que sempre o que sempre me perturbou foi as inúmeras inquietações que eu tenho. Então, eu tenho vontade de mexer, de mudar, de fazer a coisa diferente. E muitas vezes eu encontrei uma resistência enorme dentro dessas instituições. Então, você, em alguns momentos, você se frustrou? Muitas vezes. Eu acho que todo mundo que está na área pública acaba, em muitos momentos, tendo frustrações de não conseguir fazer tudo aquilo que gostaria. Muitas vezes você tem uma estrutura de poder dentro dessas instituições, como uma Câmara Municipal ou uma Prefeitura, que para você conseguir botar tudo em ordem, para conseguir fazer com que tudo trabalhe, para ter um resultado final, um resultado positivo, eu acho isso cria muita inquietação na gente, né? E aí eu ficava sem dormir, enfim, então, aí eu sofria bastante. Eu ia perguntar isso, você conseguia conciliar o sono com o travesseiro, mas está me parecendo mais que a sua perda de sono deveu-se mais ao fato de não conseguir realizar o que você queria do que propriamente alguma consciência pesada? Ah, não, eu sempre, em relação à consciência, minha consciência sempre foi tranquila, de sempre estar fazendo o melhor, de sempre estar fazendo da melhor forma possível. Nunca deixei de dormir por conta disso. Mas, por outro lado, aquela vontade de fazer mais e a estrutura que existe não ser aquela suficiente para poder atender todos, isso cria uma frustração, sim. E agora você está podendo ser alguma coisa que você não teve quando era prefeito. Independentemente do prefeito que estiver na nossa cidade, nas cidades que o elegeram, você vai trabalhar por esses municípios? Ou depende do prefeito que você tiver lá, se for do seu partido ou não? Não, o que eu acho só é o seguinte, né? Não dá para você trabalhar para uma cidade se a prefeitura não ajudar, porque você precisa ter os projetos em mão, você precisa ter uma harmonia de trabalho. Sim, mas não haverá distinção para você. Não, o que vai importar é o interesse do povo, né? Não, é claro que eu vou acabar tendo que privilegiar algumas cidades onde o projeto é mais relevante, onde o projeto é mais importante. Sim, mas aí é a escolha do projeto pela relevância, e não pela cor do partido. Não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Ainda mais um país com 35 partidos nós estamos hoje com 180 partidos sendo criados no Brasil. É uma aberração isso, né? Não pelo número em si, mas porque não existe uma identidade. Inúmeros partidos têm a mesma identidade, têm a mesma cara ou não tem cara nenhuma, enfim. Então eu acho que essa que é a grande questão. Nós estamos chegando ao final do programa, Rodrigo. Eu queria deixar esse 1 minuto final para suas palavras finais e eu vou fazer uma pergunta, você responda se quiser. O Brasil tem jeito? Tem, claro que tem. Claro que tem. O Brasil é um país maravilhoso, tem um povo super bacana, que gosta de trabalhar, enfim. A gente tem uma série de dificuldades, a gente tem uma concorrência com outros países que é pesada, o Brasil tem recursos naturais maravilhosos. Eu acho que o que a gente precisa é ser um pouco mais organizado, enfim. As estruturas políticas têm que ajudar, eu acho que
tem muita coisa para ser feita. O Brasil ainda é um país em construção, é um país muito novo, um país de 500 anos, enfim. A gente ainda está, em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que a gente também tem muita pobreza e que precisa ser vencida, né? Então a gente precisa de uma união de esforços, a gente precisa trabalhar bastante para conseguir superar tudo isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela audiência e vamos torcer para que o nosso deputado tenha êxito lá em Brasília e possa realizar os seus ideais, sempre amando Bauru e fazendo o melhor por ela. Muito obrigado, até a próxima semana.